Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians aí com o Mano, trazendo uma notícia importante sobre Fabinho Soldado e Osmar Stabile. Se liga só no que ele falou e também sobre a nova lesão do Memphis Depay. Lesão não, né? Um pequeno probleminha de saúde. Se liga em todas as informações do Corinthians, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Coringão, mano. Notícias e novidades do Corinthians em nome de novo aí pro Mano, pra Lelê nota 10 e pro Brunão Lelê. aqui estranho no ninho. Brunão, aí. Isso aí. Olha lá, só tem notícia boa. Sim, né? Vamos. Só notícia boa, hein? Chegou Olha, mensagem, o Corinthians afastou o atacante, o Hector Hernandes. Pô, isso não é notícia boa? É, dos treinos com o elenco, né? Ele tem contrato até 2026, né, mano? Mas a comissão técnica falou o seguinte, que ele não faz parte dos planos deles. Aí foram procurar saber se ele tinha algum problema de briga com alguém e tal. Não, é ruim mesmo. É, e disseram que ele não ele tá atrapalhando os treinos. Basicamente falaram isso. Que coloca ele no treino. Basicamente foi o que falaram pros caras lá que soltaram, que ele tá atrapalhando o treino, Lele e Bruno. Os caras... Tá estranha essa história aí, hein, Motinha? Então, porque falaram que ele não tem conflito com ninguém. Como Mas assim, quando ele tá velho? no treino, ele tira a posição de outra pessoa, entendeu, EG? Que vai ali treinar com os caras e tal. Eu achei estranho, mano, essa história. Mas, ô Mota, de verdade, Lelê, Bruno, o Hector Hernandes, ele já teve oportunidades pra provar, inclusive o porquê que ele poderia ser banco, pelo menos, do Corinthians, e nunca provou isso. O Hector Hernandes é horroroso, ele é ruim. Inclusive, Lelê, isso que o Mota tá falando pode parecer estranho, mas hoje, Mota, com a característica dele, que é centroavante, tem o Guinegão, cara. O Guinegão é muito mais promissor. É um moleque, pelo menos, aí dá pra ter esperança de qualquer coisa. Ainda não é uma certeza, apesar de ter feito gol aí na última partida contra o Bahia. Mas, pelo menos, a gente cria uma expectativa contra uma realidade de ruindade que é o Hector Hernandes, cara. Então, nesse ponto, Lelê, pra mim aí, se tiver que testar alguém, põe o Guinegão. Eu concordo com você no sentido de qualidade técnica. Eu acho que a gente já tava... Muitos jogadores do elenco, o torcedor já tá por aqui e não aguentava mais, e acho que pedia, inclusive aí, né, pro Fabinho, pra comissão técnica, para que conseguissem emprestar, porque toda vez que a gente dependia deles entrar em campo, a gente se irritava mais do que qualquer outra coisa. Por exemplo, o Léo Maná, que foi emprestado pro Criciúma, o Palácios, que ficava naquele imbróglio, né, e nunca conseguia jogar, e aí acabou sendo emprestado pra Ucrânia também, que aí você vai liberando, né, espaço nesse elenco e principalmente na folha salarial, porque se o Dorival pediu reforços, né, e a gente tá com o problema do transfer ban aí, mas no caso, se não estivesse e precisasse trazer alguém, você ia ter que se livrar, né, ia ter que limpar a folha pra trazer, porque todo mundo sabe que a situação financeira do Corinthians é inviável. E aí, ok, concordo, tem que emprestar o Hector Hernandes, ele não é útil, tudo isso que o Mano falou é verdade. Mas até você conseguir um time pra emprestar, eu não acho normal você tratar o cara desse jeito, assim, né? Por exemplo, o Léo Maná, eu acho que também prejudicava muitas vezes ali pela questão de qualidade técnica. Mas como ele é um ativo do clube e você tá precisando achar clubes interessados pra conseguir emprestar, não é comum você, tipo, escantear o cara e falar, vai treinar separado, e o Dorival chegar na coletiva, ser perguntado sobre ele e falar, o Fabinho já está a par dessa situação e qualquer dúvida perguntem pra ele. Me parece, mano, que aconteceu sim alguma coisa interna ali. Não sei se ele, descontente com essa situação de não estar sendo utilizado, não começou a, sei lá, falar coisas, bater boca com o Dorival ou alguma coisa assim, que descontentou, né, o pessoal da comissão e ocasionou nessa postura do clube com ele, porque eu não acho normal também, né, apesar de não utilizar o cara, escantear e ainda anunciar que o cara vai passar a treinar separado. O que você acha aí, Brunão? Às vezes o cara não é um cara de grupo, né? Aí pode estar rachando elenco, às vezes festa, essas coisas. Porque jogar já não joga. Então não tá somando. Provavelmente subtraiu em alguma coisa aí. De repente leva atrás, deixa os caras desanimados, entendeu? Então eu acho que tudo aquilo que não tá somando tem que tirar mesmo. E tem bastante, né? Sim, concordo. Inclusive até se o próprio Dorival dissesse... talvez aí ratificando, sabe? Aconteceu um problema no treinamento, a polêmica seria maior, entendeu? E não dá pra fazer polêmica em cima do Hector Hernandes, né, Lelê? Então,
que ele consiga um clube mais rápido possível, porque é bom pra gente. Porque se ele jogar contra o Corinthians, é certeza que não fará nada. Pode ser. O Santos tá mal de centroavante. Quer Deus o livre. o Equitão da massa? A gente doa. O Equitão da massa, livre. Já velho. tem um lá que não faz gol, mano. Pô, tem 3 Tem lá que todos. somando, Não, pô. mas o Quem Tiquinho- faz gol lá? Pô, Quem? É verdade. O David Washington não faz. o Tiquinho não Guilherme. O faz. Tiquinho não faz. Pô, E o Guilherme Amado... não, o Guilherme não é Esse centroavante. maluco, ó, ele veio junto com o Hugo Souza, daquele time que o Hugo Souza jogava, que era o Chaves. Eu não sei se veio, tipo, numa situação, ó, beleza, vai levar Leva o Hugo Souza, no mas pacote. põe no pacote essa tranqueira Mas aí. isso existe no futebol? Não, eu desconfio, imagina, eu mais do desconfio Corinthians, que... Não. Eu desconfio No que... Corinthians não Mas, por Imagina. exemplo, o Hugo Souza podia ter sido camarada também, pegar e falar, ô Fabinho, o negócio é o seguinte, pega essa trave não, mano. Ontem Pega eu li essa trave que não, mano. existiria um processo de fritura em cima do Fabinho Soldado. O que tem de verdade nisso, mano, que tem ali espiões lá dentro. Eu já ouvi, Sombra, e não foi de uma pessoa única, já ouvi pelo menos de umas 3 pessoas diferentes, que o Fabinho Soldado e o Osmar Stabile não falam a mesma língua. Que o Fabinho Soldado, inclusive, tá encontrando barreiras para tentar viabilizar a contratação de novos jogadores aí, que ele prometeu por Dorival, que naquela época que o Augusto ainda era o presidente do Corinthians, foi ele que conduziu essa conversa. E que essa dificuldade que muitas vezes o Corinthians está criando para ele conseguir até negociar com os jogadores não tem agradado nem ele, nem o próprio Dorival. Em contrapartida, Lelê, também tem o lado da responsabilidade, que o Corinthians hoje é um time, por mais que esteja no Transferban, mas antes de entrar no Transferban, ele também não estava tentando gastar e não prometeu mundos e fundos, apesar do Osmar Stabile ter dado declarações públicas que tentaria alguma oportunidade de mercado. Mas a informação que eu tenho, Lelê, é que os dois realmente não se bicam, não. Osmar Stabile e Fabinho Soldado. E dependendo do que acontecer na próxima eleição, segunda-feira, porque segunda-feira acontece a eleição presidencial Agora? do Corinthians, sim. é. Próxima segunda. Pode até ser que o Fabinho Soldado, numa dessa, se o Osmar for efetivado, que ele rode. O que você tem de informação com relação a isso aí, Lelê? Então, mano, Brunão, que tá aí com a gente hoje, né? E o Sombra que fez a pergunta. Os Sabe ouvintes o que também, viu? Olha, os ouvintes, a galera aqui. Pode responder pro Tá resto todos, também, não tem todos, problema. todos. É. Meti um Marcão agora, né? Que às vezes Sombra, né? E amigos, é isso. Sabe o caso que aconteceu aí recentemente no São Paulo? De o cara que era ali acho que é o diretor de Comunicação. de comunicação, falar que ia vazar uma coisa a respeito. Tem coisas que às vezes aparecem na mídia e também de bastidores no Parque São Jorge que a gente fica sabendo, que eu também me questiono até que ponto elas são verdade ou até que ponto colocam isso na mídia ou na boca do povo por conta de questões políticas, né? Até porque o Corinthians vive um momento muito conturbado politicamente, e agora tem eleições aí por conta do impeachment do Augusto Melo. E aí começou a se falar exatamente isso que o Mano trouxe, que o Stabile e o Fabinho, eles não se dão bem, eles têm divergências, né? Eles só estavam segurando aí as pontas por conta dessa indefinição de questão de impeachment. E aí agora passaram a falar que o próprio Dorival estaria insatisfeito com o Fabinho por conta dessa questão de reforços. Mas aí o Fabinho, por muito tempo, ele foi meio que uma peça utilizada como um escudo político ali, porque o trabalho do Fabinho era muito bem visto por muitas pessoas. Então, por exemplo, não caía bem, né, o Stabile, quando entrou de interino ali, por exemplo, ele derrubar o Fabinho ou quem quer que fosse ali de mexer no CT. Porque outros cargos lá ali da política do Parque São Jorge é normal, né? Você trocar quando troca a direção. E agora, isso aí já começou a mudar. Porque talvez com as críticas ao trabalho do Dorival e essa questão de reforços e o time não vem conseguindo bons resultados, aí já se começa a questionar o trabalho do Fabinho. E aí pode ser que nesses questionamentos a política entre, né, pra já, vamos despachar aí. Véspera de eleição, né? Deixa eu aproveitar, ó, a ouvinte que veio dos Estados Unidos quer comprar pizza pra gente. Tá mussarela, tá bom pra todo mundo aí? Claro. Tá legal? Pô, Então tá ótimo. bom. Não Olha Não aí, precisa muito alimentar esses obrigado, animais, não, viu? Obrigado. É, viu? isso aí. É Tá isso bom? aí, X-Pizza pra nós. Falar mais uma coisa aqui. O Memphis Depay ontem passou mal, né? Teve um mal-estar. Porque os Para caras ou não, vão- continua, os caras não vão Memphis Depay? pagar mais ele. né? Então, calma, peraí. Ele Para ou continua? não sei. Desmaiou? Não, ele passou mal, né? Foi fazer exames aí, foi diagnosticado com uma virose. Caganeira. É.
Piriri. Em outras palavras, A gente tá querendo ser. Ele para ou continua, hein? Não sei. Ele vai ficar aí até amanhã em repouso, né? Pra ver lá, pra passar, né? Daquela. Mas ele já tava em repouso mesmo. mas ele já porque tá machucado, ele já tá sem machucado, jogar, né? gente. Então, mas ele tava lá fazendo treinamento, né, Lele? Ele tava fazendo a parte física lá, levantando o joelho. Não, recuperação física. Agora demora Agora, mais um o pouco. Corinthians tá negociando com o próprio Memphis, né? Pra prorrogar o pagamento aí de 11 milhões em bônus. Que vence amanhã. Porra. Né? Então amanhã teria que pagar, depositar na conta dele 11 milhões. Mas quer saber? Não tem que pagar mesmo. O Corinthians hoje ele tem uma Não tem como situação. pagar. Então, o Corinthians hoje tem uma situação que é do pagar. transfer ban. Não, pra amanhã não tem. Tem que chegar lá e falar, Memphis, o negócio é o seguinte, Dá uma irmão. segurada aí. Neymar Dá tem uma que pagar o segurada. Memphis, né? Não, mas é que tá. Mas o Santos, RG, diferente do Corinthians, e aí você vai entender a situação. Uma coisa é o bônus com o jogador, bônus não rescinde contrato. Aí que bônus, mano. Tá tudo. A salário, Não. bônus, pô. A parte é referente aos bônus aí que o Corinthians tá não devendo sei. pra ele. Bateu meta de gols. Mas, por exemplo, com relação a isso, Motinha, bônus não rescinde contrato. O Corinthians ele tem um transfer ban que tá ativo. 33 E o Corinthians milhões. tá precisando pagar, ou pelo menos fazer um acerto e formalizar isso, aí homologar lá junto à FIFA pra tirar esse transfer ban do Corinthians. Santos Porque o Laguna. Corinthians, o Corinthians tem mais duas pistas aí pra resolver. Porque uma foi julgada no começo de abril, RG, e a outra foi julgada em meados de maio, meio de maio, final de maio. Ou seja, o Corinthians tem uma lacuna talvez aí de um pouco mais de um mês pra talvez aparecer o segundo transfer ban. E se o Corinthians for imputado um segundo transfer ban com o primeiro vigente ainda, ou seja, se o nome estiver sujo ainda perante a FIFA, já causa a perda de 6 pontos. É transfer ban e mais isso que deve... Tem mais dois. Pro meio? Tem mais não, dois. não. Do Rojas e do Garro. Não, mas o agora, transfer ban- O Corinthians ele dinheiro... deve 11 milhões pro Memphis aí que precisa pagar amanhã, porém, o Corinthians ele tem um Tem o acordo. transfer ban. O Corinthians ele tem aí uma dívida com o Santos Laguna de 33. Uma dívida de 33. Se você tiver hoje, por exemplo, Deus, 33 tem que milhões... pagar, não tem como recorrer. Tem que Você tem... pagar. Não, isso daí já tá julgado. Isso daí é trânsito e julgado. Assim como o caso do Rojas e assim como o caso do Tadieres também Putz, envolvendo o Garro. velho. Então, por exemplo, RG, o Corinthians ele tem hoje um montante financeiro para receber da Nike. Assinatura de luvas aí, a Nike prometeu 50 milhões aí de antecipação só de luvas pela assinatura do contrato. O Corinthians ele tá tentando aí junto à Liga Forte Mais 50 milhões. mais um percentual. Até vai ser um pouco mais, Motinha, porque junto a isso teria que colocar também um aval bancário, que acaba encarecendo também essa transação. Porra, mas esse papo aí faz tempo, hein? que tá pra 14 chegar milhões esse que dinheiro recebeu aí, lá do menino lá, que vendeu. Do Furquinha aí que foi pro Eles Bahia. querem cobrar juros mais CDI, não sei, CDI mais juros, E não sei tem quanto. jeito. E eu li também que a Liga Forte, para condicionar empréstimo, estava pressionando para que o Corinthians assine até 2030. Então, o que o aumentasse Corinthians o tempo. falou, o que o Corinthians falou que também não faria, a menos que houvesse já um gatilho também de poder rescindir o contrato caso ele queira. Sim. O que também dá não é na mesma, interessante. não. Exato. Porra. Mas enfim, temos que aguardar, RG. Hoje o Memphis não é a prioridade. Nossa, Tudo bem que ele tá precisando comprar aí, talvez, aí um remédio pra travar o toba lá, mano. Pô, mas 11 milhões, caraca, já remédio. Velho, ô Memphis, você tá morando aqui no Rosenwood, velho? Pega uma Bonito ali, rolha hein? do Xandão aí, mano, e espeta no butico aí, espera um pouco. Que mano. isso? Mas, pessoal, mesmo. essa folha do Espera aí. Butico de lado, vamos ver na tela como tá a enquete aí. Que nota a Lelê merece. Essa nota. Não, só falar do torcedor lá do Cabeça de Porco. Foi condenado a 1 ano de prisão, viu? Num regime semiaberto. Notícia Esse velha. porco Não, mas saiu ele vai caro. recorrer em liberdade também. Mas, ó, eu vou te falar, cara. É uma parada. Tudo bem, eu acho que foi um cretino em fazer aquilo lá. Eu acho que você não tem que fazer esse tipo de situação envolvendo um corpo de um animal, por mais que achem engraçado, assim como jogaram lá a cabeça de frango, lá de galinha, lá também no jogo lá do campo do Palmeiras. Mas, cara, você condenar alguém também por causa disso aí a 1 ano de prisão. Não, parar de ser ridículo, né, gente? Tem tanta coisa pra você condenar alguém. Por mais que, é semi-aberto, mas vai recorrer em liberdade. Bobagem também, gente. Bobagem. Uma piada de mau gosto aí também não tem que ser lacrada desse jeito aí também, não. Mas, enfim. Boa, muito Boa. bem. Minha Depois opinião. dessa importante notícia que o o Mota Mota agora insistiu foi em mal, dar, né? até mas o faz fim, parte, você até fala o pra fim. falar as notícias. Notícia meio velha, né? O Corinthians Meio tem velho. uma dívida gigantesca. Não é uma dívida, né? Na verdade, faz parte do orçamento. O Corinthians não está devendo, não tem nada atrasado, né? Então não é uma dívida, né? O Corinthians tem, na verdade, compromissos, né, a pagar para a Memphis Depay nos próximos 10 dias. Até a próxima quarta-feira, 11 milhões de reais em premiações, que são referentes a gols marcados, assistências, participações em gols, resumindo, e também participação em jogos. Tudo isso estava no contrato. Ele atingiu praticamente todas as metas e mordeu aí 11 milhões
de reais. E o Corinthians tem que pagar até quarta-feira. O Corinthians não tem essa grana, vai tentar dividir isso, porque tem um pacote Memphis Depay para ser pago nos próximos dias. 6 milhões de reais, que é o salário dele, né, somando direitos de imagem e também CLT, e mais também as luvas. As luvas são mais 5 milhões e meio. Só que as luvas está num acordo, né, que o Corinthians fez, está num acordo que o Corinthians fez com a patrocinadora Master para pagar, né, para pagar aí o Memphis aí em quatro prestações. Então, acho que 22 milhões de reais, né, 22 ou 21, né, dividido aí em 4 parcelas semestrais, tá? Então, essa é a grana que o Corinthians tem que pagar para Memphis Depay. Olha só, tem uma questão que está incomodando dentro do Corinthians, atletas, profissionais, enfim, até diretoria, que são as reclamações do Garro. O Garro não tem jogado muita bola, né, ultimamente, e fica reclamando nas entrevistas sobre a questão política do clube. Vou abrir aspas para uma fonte que eu respeito muito dentro do Corinthians, que diz o seguinte: Samir, o interessante é que a política só traz problemas para o clube, só atrapalha quando perde, né? Não tem problema ele reclamar da política do clube, que realmente atrapalha, né? Mas ele só reclama quando perde. Quando ganha, a política não está influenciando, quando está ganhando. Então, assim, o Garro, o mimimi do Garro já está causando alguns incômodos, tá? Dentro, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, é bom a gente ficar atento com isso também, tá? Em relação aí ao Rodrigo Garro. Não pegou bem também ele ficar reclamando das dores, porque ele fez todo o tratamento dele, do jeito que ele quis, fora do país, do jeito que ele pediu, ficou os 3 meses fora do jeito que ele pediu, só foi jogar na final do Paulista, depois parou, né? Parou 3 meses, né? O Garro esse ano, não jogou praticamente o primeiro turno todo aí do Brasileiro. É um jogador que vem reclamando de dores, mas é como eu avisei, é uma lesão crônica que vários jogadores do futebol brasileiro jogam com essa lesão, não tem muito o que fazer, ele tem que se acostumar, parar de reclamar. Mas a reclamação dele já está incomodando até companheiros de trabalho, né? E também a diretoria corintiana. Na parte da diretoria corintiana, incomoda mais a questão dele ficar falando da política, né? Porque quando ganha ele não reclama, mas é só quando perde. Enfim, Rodrigo Garro, hein? Comenta aqui embaixo. Falando agora da renovação de contrato de Gui Amorim, que está bem adiantada. Talvez, quando você estiver assistindo esse blend, talvez esteja até já anunciada. Né, eu estou gravando aqui no início da tarde. Talvez essa renovação já esteja até anunciada. A renovação, quero até fazer umas correções, né, do que eu tinha lido por aí e acabei, né, falando no almoço com a Fiel. Então, vou trazer para vocês aí o que eu apurei agora de fato, tá? O contrato do Gui Amorim foi feito na base mesmo, não precisou ir para o profissional, até porque ainda não participa, né, do profissional. O contrato dele não aumentou, tá? Tempo de contrato, né, de período, vai ser até o final do ano que vem, tá? Então não aumentou o tempo de contrato. O Corinthians deu apenas um reajuste salarial para ele, tá? Até para evitar a questão, né, do Grupo City chegar, como fez com o Cauê Furquim, levar o jogador, para aumentar a multa rescisória. O salário dele é em torno de entre 25 mil e 30 mil reais, tá? E a multa rescisória, a gente tem que fazer as contas, acredito que vai também chegar aí uns 40 milhões, entre 35 e 40 milhões de reais, tá? Então, só para você entender, o Nicolas, contrato nos mesmos moldes, tá? Até o final do ano que vem, salário também entre 25 e 30 mil reais, e com uma multa rescisória entre 30 e 40 milhões, né, de reais, tá? Enfim, para fora do Brasil a multa é alta, a preocupação era para dentro do Brasil. Então tá aí para você, informação importante, informações exclusivas de bastidores de valores, tá? Da renovação do contrato do Gui Amorim, destaque da base do Corinthians Sub-17, jogador que tem aí muitas participações em gols, né? Ele tem 15 gols, 10 assistências em 30 jogos, realmente números muito expressivos, e o Corinthians realmente tinha que se guardar em relação ao Gui Amorim, tá certo? Olha só, encerrando aí o blend de informações para falar da situação do Dorival Júnior. Ele pode cair em caso de derrota domingo contra o Vasco? Cara, eu acredito que ele só cai
né, se for uma pancada daquelas realmente bem expressiva, tá? Em São Januário. Só que eu acho que não vai ocorrer uma goleada como ocorreu contra o Santos, porque, né, o Dorival é mais treinador, nem se compara o Dorival com o técnico que estava lá no Santos. E o Dorival, né, queira ou não, ele arrumou a defesa do Corinthians, né, melhorou a defesa do Corinthians. Vamos lá, dentro da diretoria, o que a diretoria pensa? A diretoria não tem desejo de demitir o Dorival. Eles entendem que o transfer ban atrapalhou o Dorival. Eles entendem, né, que além do transfer ban, o Dorival, as palavras da diretoria para mim, tá? Que o transfer ban, né, o transfer ban prejudicou. Agora vem a palavra deles, né? Pessoal me ligando aqui. A palavra deles é a seguinte: ele nunca teve o trio, poucas vezes, 2 vezes teve o trio lá à disposição, né? Que é Garro, o Garro, o Memphis e o Yuri, e também é um quarteto, né? Agora não tem o Carrillo. E quando ele teve os 4, a única vez que ele teve os 4, ele eliminou o Palmeiras na semifinal nas oitavas de final da Copa do Brasil, tá? Então foi a única vez que ele teve, né, o trio, o quarteto, ou trio ou quarteto, né, tanto faz, né, porque colocando um Carrillo aí no bolo agora, ele conseguiu bons resultados. Então eles entendem que não deram os reforços que o Dorival precisava, porque o transfer ban atrapalhou, muitas lesões, que quando ele teve todos à disposição, ele deu resultado. Então, para eles, o Dorival deu resultado. Então, a diretoria está sendo compreensível, tá? Em relação aos resultados ruins no Campeonato Brasileiro, porque ele também enfrenta muitos desfalques, o técnico Dorival Júnior. Então, o Dorival está bancado no cargo. Só que futebol, usar essa frase é complicado, né? Uma pancada lá, ele acaba perdendo... Enfim, a pressão é forte, a diretoria às vezes não aguenta. Então, mas ele sim, tá mais fácil o Fabinho Soldado cair do que o Dorival Júnior, tá? Então eu queria passar os argumentos da diretoria para vocês em relação ao trabalho do Dorival, e eu concordo com todos, tá? Enfim, Dorival ainda precisa ter o time todo na mão aí para ser cobrado melhor, tá? Então isso é finalizando com o Samir trazendo as informações do Corinthians. Mano, os antes do programa aí do Energia, engraçado, né? Quando é o Corinthians, os caras ficam todo oriçado e tal. Quando é notícia do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, os caras, tipo, mal tiram sarro, né, mano? Como o Corinthians é gigante demais, né? Incomoda demais, né, cara? O pessoal, mano, falar ali do adiantamento da Nike, 50 milhões, a cota lá, já começou os antes ali, né? Não, mas é isso, né? Aquilo. Quando isso incomoda demais, é mesmo devendo, mesmo ferrado, a gente incomoda demais, a gente é gigante, né, cara? É o que dá audiência, né? O que dá engajamento. Porque se dependesse do Santos para dar engajamento, São Paulo, Santos, cara, a gente estaria ferrado, né? Todo mundo aí, né? Então, bora falar do Coringão. Memphis Depay, cara, 11 milhões e vai acumulando, mano. Cada jogo aí que ele vai fazendo vai acumulando mais bônus. E não sei não, hein? Aí é complicado. Ele que tem mais um ano de contrato com o Corinthians. Eu acho que não renova. Ele já falou que tem que renovar. Aí quer renovar, mas eu acho que, cara, não dá não. Apesar de ser importante ali, ele Roberto e Garro, né, cara? Se a gente tivesse com os 3 durante vários jogos aí, a gente não tava nessa situação, não. Porque com os 3 ali, é muito difícil a gente perder, cara. É muito difícil a gente ficar em branco, não fazer gol. Agora, depender de Romero, Thales Magno, pra fazer gol lá, a gente tá ferrado, cara. E agora que o Hernandes afastado. Cara, quando ele chegou no Corinthians, eu pensei que ia dar muito certo, cara. Comecei a ver os vídeos dele lá em Portugal, no time do Hugo Souza, aliás, né, do Chaves. Eu pensei, cara, esse cara vai deitar, que ele é muito bom cabeceador, tal, finaliza bem. E foi uma decepção total, né? Então é isso aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Informações todos os dias aqui pra fiel torcida. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.